Olá, meu querido, tudo bem? Olha só quem está aqui, Professor Nilton, para trazer aquela aula bem legal para ti. Não esqueça, o Sexto Tempo é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos para a nossa aula? É com a gente! Bem, o nosso assunto de hoje... Pera lá, deixa eu ver aqui que horas tem. Não sei aí no teu relógio, mas no meu aqui são exatamente 4 horas da tarde. Olha aí na tela. Só que quando eu digo que é 4 horas da tarde, forma uma regiãozinha ali, tá vendo? Que regiãozinha é essa? É o nosso ângulo. É isso que nós vamos estudar hoje. Vamos começar pela definição de ângulo. Olha, a definição de ângulo é essa aqui, ó. É uma região de duas semirretas de mesma origem. Tá vendo aquele pontozinho, ó? Aquilo a gente chama de vértice. Parte dele uma retazinha. A gente tem também, lá partindo do O, uma outra retazinha. Essas retazinhas têm a mesma origem. Quando duas retas têm a mesma origem, essa parte de dentro dessas duas retas a gente chama de ângulo. E ângulo a gente representa assim, ó. Tu tá vendo que na retazinha de cima tem um Azinho lá em cima, um ponto? Tá vendo que na reta de baixo tem um pontozinho B? Pois é, a gente chama isso de lados. Aí para representar o ângulo a gente coloca assim, ó. O lado, o outro lado e o vértice no meio, que no caso é o O. E tu percebeu que em cima do O tem um chapeuzinho assim? Pois é. Aí é para representar que aquele Ozinho ali é o vértice. A gente pode representar assim, A, O, B, sendo o O o vértice, com o símbolozinho do vértice. E a gente pode representar também, que é mais comum que a gente faz assim, né? A gente coloca uma letra minúscula grega, no caso, o alfa. Mas, professor, como é que eu sei assim para medir o ângulo? Como é que eu faço para medir o ângulo? É muito comum a gente usar esse equipamento aí. É um tal de transferidor. E o transferidor, ele dá exatamente a distância de um lado para o outro, que é essa região do meio, que é o ângulo. Como que a gente usa? Lá no vértice, tu bota onde está marcado no teu transferidor, alinha com um dos lados e aí essa abertura que se fez, você dá uma olhadinha no teu transferidor e tá aí a medida do teu ângulo. Nesse nosso caso é um ângulo de 30 graus. Tu percebeu que lá no 30 tem um negocinho em cima? O nome desse negocinho é grau. A medida do ângulo a gente chama de grau. Um dia um matemático disse assim, rapaz, Tenho nada para fazer. pegou uma circunferência, dividiu ela em 360 partes e cada partezinha ele chamou de grau. Olha só, se um dia tu tá passando na rua, alguém te pergunta assim, um repórter da Rede Amazônica ou de outra emissora te pergunta assim, o que é grau? Agora você já sabe responder, né? Olha só, tipos de ângulo. Esse de 90 graus, ele tem um nome. O nome dele é ângulo reto. E tu percebeu que tem um símbolozinho diferente para ele? Pois é, o ângulo de 90 graus, ele tem esse símbolozinho aí, ó, que é um quadradinho com um pontinho no meio. Tem o outro ângulo, que é um tal de ângulo agudo. E que já tem ângulo agudo, professor? É simples, tá vendo de 90? Todos os ângulos que são menores que 90, só não pode ser zero, tá? Menores que 90, ou seja, estão entre 0 e 90, a gente chama ele de ângulo agudo. O de 30, o de 45, o de 60 e assim por diante. Mas se o ângulo for maior que 90, aí o nome dele é ângulo obtuso. Se ele for maior que 90, não pode ser menor que 90 e nem 90, tá? Maior que 90 e menor que 180, tá ali, ó, entre 90 e 180, a gente chama ele de obtuso. Exemplo, o 110, o 100, o 120 e assim por diante. E tem o ângulo raso. Qual é o ângulo raso? É aquele ângulozinho de 180 graus. Fechou? Agora olha só o que a gente vai fazer. Vamos agora ver um exemplo para você. Esse exemplo é bem legal. Caiu lá numa escola chamada Supletivo. O pessoal que foi fazer essa prova teve que resolver essa questão. E olha a questão. Para medir o ângulo, ó, a letra gregazinha ali, ó, θ, entre os ponteiros de um relógio, o Bruno, nosso amigo Bruno, posicionou um transferidor ali em 4 horas da tarde. Aí eu quero que tu preste bem atenção agora. Eu vou falar bem devagarinho para ti. Sabe por quê? Percebe que a cada 1 hora, ó, do 12 até 1, dá uma olhada no transferidor. Quantos graus o ponteiro do relógio anda do 12 até 1? Olhou? Isso, 30 graus. Do 1 até o 2, 30 graus. Do 2 até o 3,
Acho que tu já percebeu que a cada hora o transferidor ali está medindo que tem um ângulozinho formado em cada hora que é de 30 graus. Então, ó, 4 horas da tarde, 120 graus. Fechou? Vamos ver mais um exemplozinho. Beleza, vamos continuar falando de relógio. E agora, vamos ver esse negócio de ângulo obtuso, ângulo agudo. Outro exemplozinho bem legal que diz assim, ó. Qual das figuras está com a legenda errada? Tem 3 certas e uma errada. Vou começar com a letra A. A letra A tem um ângulozinho aí, 6 horas da tarde. E esse ângulo, ele está perguntando se é um ângulo raso. É 180? É, então é raso. Fechou. Vou para do lado ali, ó. Letra C. Aquele ângulo ali de 9 horas é um ângulo reto? É. Lembra que cada hora forma 30 graus? Tem ali do 9 até o 10, 30, do 10 até o 11, 30 e do 11 até o 12 mais 30. Isso vai dar 90 graus. É um ângulo reto? Não marca. Vou para de baixo ali, ó. Letra D. Vou deixar a B por último, hein? Já sabe por quê, né? Letra D. Aquele ângulo ali, ó, que está formando entre 4 horas da tarde, um ponteiro no 12 e outro no 4. Lembra que a gente roda ali cada 30 graus a cada hora? Então é 4 vezes 30, 120. Deixa eu te perguntar, meu irmão. 120 é obtuso? Lembra o que é obtuso? Obtuso são ângulos que são maiores que 90 e menores do que 180 e 120 se encaixa, então letra D também está certa. Sobrou letra B, né, gente? E olha só, sabia até que já estava marcando essa resposta, né? Na letra B, está perguntando se aquilo é um ângulo agudo. Lembra o que é ângulo agudo? Ângulo agudo são aqueles ângulos que são menores que 90. E quando tu vai contar ali, ó, do 5 até o 4 já tem 30, do 4 até o 3 já tem mais 30, do 3 até o 2 já tem mais 30. Só aí já deu 90. E ainda tem mais um pedacinho, ó, já passou de 90. Passou de 90, não dá para chamar de agudo, tem que chamar de obtuso. Resposta, letra B, de bolacha recheada. Isso aí. Agora, vamos ver o seguinte, gente boa. Nós vamos ver o que são ângulos, um negócio do ângulo aí bem legal chamado bissetriz. Você já viu alguém com esse nome? Bissetriz? Nome legal, né? Olha só, bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em 2 ângulos congruentes. A matemática tem alguns nomezinhos só dela e congruentes é um dele. Toda vez que tu ouvir falar em congruentes na matemática, significa iguais, beleza? Congruentes, ângulos iguais. Te dei um exemplo bem legal aí, ó. Tá vendo esse ângulo? Esse ângulo no transferidor é um ângulo de 60 graus. Qual é o ângulo? Entre o A, O, B. Lembra que eu te ensinei isso? Agora, se a gente passa uma reta bem no meio desses 2 ângulos, aí, ó, dividindo esse ângulo ao meio, e é só isso, divide o ângulo ao meio. Isso é bissetriz, beleza? Se te perguntar isso, tu já sabe. Caiu na tua prova. O que é uma bissetriz? Divide o ângulo ao meio, ou em 2 partes iguais, fechou? Olha só, ângulo de 30 em cima e ângulo de 30 embaixo. O mesmo ângulo de cima é o mesmo ângulo de baixo. Bora ver exemplo disso aí? Bora lá. Na imagem a seguir, sabendo que OC é a bissetriz do ângulo AOB. Opa, para. Olha para a imagem. OC, tá vendo OC? É bissetriz do ângulo AOB. Ou seja, vai pegar o ângulo AOB e dividi-lo em 2 partes iguais. Se são 2 partes iguais, a parte de cima é igual à parte de baixo. Ih, já tá me dando até ideia de fazer uma equação do primeiro grau aí, ó. Pegar aquela parte de cima e igualar a parte de baixo. Deixa eu continuar lendo a questão. Podemos afirmar que a medida do ângulo AOB é igual a... bora ver? Bora para a resolução. Na resolução a gente vai fazer o seguinte, exatamente o que eu te falei. Vamos igualar as duas coisas, ó. O 3x mais 10, que é o ângulozinho de um lado, é igual ao ângulozinho do outro lado. O 2x mais 5. Agora é aquela hora bacana, mamão com açúcar isso aqui. Se bem que eu nunca comi mamão com açúcar, mas deve ser muito gostoso e deve ser fácil de comer e é fácil de resolver isso aqui também. É só igualar as duas coisas, ó. 3x menos 10, que é a primeira, igual a 2x mais 5. Agora, tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, e a gente faz assim, ó. 3x já está aqui, pega o 2, passa para o lado DK e vai ficar menos 2x. O 5 tá lá bonitão do outro lado, deixa ele lá. Pega o 10, joga para lá. Ele tá negativo, passa positivo. Aí, gente, é só fazer a continha, né? 3x menos 2x é x. É 1x, professor. Mais um tu não vai colocar, né, meu irmão? Para de coisa. Fica só x. E 10 mais 5, 15.
Deu 15. Professor, posso marcar a resposta 15 aqui? Não, calma, não marca, porque não é o x que a gente quer. A gente quer saber o valor do ângulo todo. O que a gente vai fazer agora? Podemos pegar ou a parte de cima, 3x menos 10, ou a parte de baixo, 2x mais 5, e substituir no lugar do x o valor que a gente achou que é o 15. Vou escolher o 3x menos 10. Aí, ó, no lugar do x eu boto o valor que eu achei, que é 15. 3 vezes 15, 45, menos 10, 35. Já pode marcar o 35, professor? Também não, meu irmão, porque 35 é só uma parte do ângulo. A gente quer o ângulo todo. Se um lado é 35, o outro também é 35, e aí 2 vezes 35, agora sim, 70 graus, beleza? Fala, galerinha, se liga nessa dica aqui, ó. Quando falamos de triângulos, é importante lembrar que seus ângulos podem receber nomes diferentes, de acordo com o valor que eles apresentam. Se o ângulo mede exatamente 90 graus, é chamado de ângulo reto. Se medir menos de 90 graus, é um ângulo agudo. E se for maior que 90 graus, temos um ângulo obtuso. Então, basta observar o valor do ângulo para saber a sua classificação. Isso ajuda bastante a entender melhor as nossas figuras geométricas. Curtiu a dica? Então, bom estudo! Agora chegou a hora. Já falei demais, agora é tua hora de escrever. Vamos exercitar! Ok, pessoal, chegamos na questão de número 1. Observe a rosa dos ventos. Que já achei isso, professor? É essa rosinha aí, essa estrela que tem o norte, sul, leste, oeste, enfim. O ponto de referência da rosa dos ventos que está a 180 graus do norte, tu vai rodar 180 graus. Qual é que tu vai encontrar, hein? Sul, N-O, ou S-O? Vou deixar contigo, hein? Bem, queridos, muito tranquilo, né? Olha só, do norte, se a gente rodar 90 graus, chegamos no leste. Se a gente rodar mais 90 graus, no caso 180 graus, vamos chegar no sul, querido. Você vai lá pro sul. Isso aí, muito bem. Vamos para mais uma? Mais um, hein? É contigo agora esse outro. Observe a figura. Tá vendo essa setazinha aí? Se ela sofrer um giro de 90 graus no sentido horário, sua imagem será... Deixa eu te falar só um detalhe. Sentido horário. Na matemática, a gente usa dois sentidos. O horário e o anti-horário. Professor, o que é isso, hein?
Horário é no sentido do ponteiro do relógio. Anti-horário é no sentido contrário ao ponteiro do relógio. Nesse caso, é o sentido horário, 90 graus. É contigo, 1 minutozinho e pouquinho para te fazer aí. Vai lá! Já resolveu? Fácil demais, né, gente? Se tudo na vida fosse fácil desse jeito, igual a matemática, hein? Ó, pegamos a setinha e giramos 90 graus no sentido horário. Se a gente girar 90 graus no sentido horário, vamos ter exatamente ali a letra C. Mas agora eu quero te desafiar. Chegou a hora do nosso Desafio Educa Mais. Observe os ponteiros do relógio. Decorridas 4 horas, quais são os ângulos formados pelo ponteiro do relógio? E é contigo, hein? Agora eu quero ver. Muito bem. Olha, perceba,
que se o relógio andar aí 4 horas, você vai ter 2 ângulos. Professor, 2? Sim, o ângulozinho que vai estar entre o 12 e o 4 e o ângulozinho que vai estar do lado de fora aqui, ó, do 12 e o 4, mas do lado de fora. Um vai ser o menor e o outro vai ser o maior. Lembrando que o giro todo tem que ser 360 graus. Então, se eu acho um, aí eu diminuo por 360, eu tenho outro. Não é verdade? Vamos lá? Do 12 até o 4, lembrando que cada 1 hora a gente tem 30 graus. Então, a gente vai 30, 30, 30 e 30, que vai dar 4 horas 120. Então, o outro ângulo que vai estar atrás aí desse outro, só eu pegar 360 menos 120 e marcar com toda boa fé a letra C. Queridão, valeu, hein? Mas ó, eu quero saber o seguinte, um dia eu estava numa sala, deixa eu contar uma história. Um dia eu estava numa sala e eu perguntei assim, quantos entenderam o que eu falei hoje? Aí todo mundo levantou a mão. Eu perguntei assim, o que foi que tu aprendeu hoje? Ficou todo mundo calado. Então quero saber de ti, o que foi que tu aprendeu hoje? Vamos ver? Gente, tudo bem? Hoje a gente falou sobre ângulos. E o que a gente viu? A gente viu a definição de ângulos, que é uma reunião de 2 semirretas de mesma origem. A gente viu também os tipos de ângulo, lembra deles? O ângulo agudo, o ângulo obtuso, o ângulo raso e o ângulo reto. Nós vimos também uns exemplos usando transferidor e ainda aplicando nos ponteiros do relógio. E por último, nós falamos da tal da bissetriz. E até a próxima, queridão! Valeu, te espero na próxima. Tchau!